E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Juntos aqui estamos para respondermos a mais uma questão de vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Eu convido você já a ir deixando seu like, se inscrever no canal, para que juntos nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento dessa disciplina maravilhosa que nós consideramos tão importante no nosso contexto social e político. E falando nisso, hoje nós vamos resolver uma questão que envolve o pensamento social e político, tá, de um grande filósofo aí do início do mundo moderno, propriamente no mundo renascentista, que é a filosofia de Nicolau Maquiavel. Vamos ler o texto proposto para a resolução da questão. O florentino Nicolau Maquiavel é considerado pela maioria dos historiadores da política como o primeiro grande pensador moderno a romper com a visão aristotélica sobre o sentido da vida política. Se para o filósofo grego o exercício da vida na polis representava a consumação da natureza racional do homem e a manifestação maior de sua excelência e do bem, Maquiavel, nas palavras de Pierre Manin, foi o primeiro dos mestres da suspeita, o primeiro a trazer a suspeita para o ponto estratégico da vida dos homens, seu convívio, sua política. Se empenhou Maquiavel em nos convencer do caráter central ou substancial do mal na coisa pública. Veja bem, algumas ideias desse texto que está se referindo a Maquiavel fazem jus àquilo que foi a proposta política desse grande filósofo. Nós sabemos que na história da filosofia, Maquiavel foi aquele que separou a ética da política. Não que na concepção maquiavélica de política não existisse uma ética, mas essa ética ela não era igual ou ela não era associada à ética aristotélica, e isso o texto deixa bem claro. Por quê? Para Aristóteles, o ser humano era um animal político. E como animal político, ele deveria viver estabelecendo relações e procurando sempre a retidão nessas relações. Essa retidão Aristóteles chamava de virtude. E a virtude para ele se encontrava sempre no meio termo, entre um vício, que seria um extremo, e a falta de virtude, que também seria um outro extremo. Então a virtude ela estaria no meio termo dos extremos, seja o extremo pelo vício, seja o extremo pela falta, ok? Maquiavel concebe uma política e, portanto, as ações dos seres humanos dentro de uma convivência social totalmente diferente daquela que foi concebida por Aristóteles. Por quê? Porque para Maquiavel, a vida política ela tem um objetivo. E esse objetivo justifica todos os meios que nós utilizamos para atingi-lo. Daí vem uma célebre frase que é atribuída a Maquiavel, mas Maquiavel mesmo nunca chegou a escrevê-la, tá certo? Que é a famosa sentença: os fins justificam os meios. Ou seja, a finalidade ela deve justificar todos os instrumentos, todos os meios, todos os através que você utiliza para chegar de fato àquele objetivo. E se esse objetivo ele for justo, os meios que você utilizará devem também ser justos, mesmo que esses meios sejam a mentira, sejam a morte, sejam as minúcias e as artimanhas políticas. Então a grande ideia do Maquiavel é dizer, olha, a política ela tem uma esfera própria, desvencilhada daquela ética que era concebida como o outro lado da medalha da política, segundo Aristóteles, tá? Então essa ideia é uma ideia muito importante para que nós entendamos, tá, essa questão e consigamos chegar ao gabarito correto. Vamos lá. A partir da leitura do trecho acima e levando em consideração o surgimento do pensamento político moderno em Maquiavel, analise as seguintes proposições. Proposição 1. O pensamento político de Maquiavel foi inovador em relação ao pensamento clássico, por considerar que não há um bem absoluto em contraposição ao mal a ser combatido. Em certas situações, o bem advém e é mantido pelo mal. Veja, essa afirmação é uma afirmação correta, de acordo com a filosofia de Maquiavel. Por quê? Veja, uma pessoa que governa,
ela deve, entenda, matar uma pessoa para garantir a segurança das pessoas de quem ela é governante. Então entenda, a ação dela aparentemente será uma ação má. Porém, essa ação ela tem um fim. E esse fim é o quê? Garantir a sobrevivência e a segurança daqueles que estão sob seu governo. Então, esta ação que é considerada má, se nós pensarmos essa ação eticamente falando, ela, na verdade, para Maquiavel, é uma ação justa, é uma ação honrosa, é uma ação boa. Por quê? Porque ela visa garantir a segurança das pessoas. Qual é a finalidade dessa ação? Garantir a segurança das pessoas. Qual é o meio que eu utilizo? Matar uma pessoa. Então, se você pensa isso, por exemplo, nos padrões da ética medieval ou da ética antiga, você vai dizer, olha, isso é antiético. Matar alguém é antiético. Só que aqui nós estamos olhando para uma ação política desvinculada da ética. Se essa ação política é desvinculada da ética, essa é uma ação justa, é uma ação que deve ser executada e o fim da ação, no caso garantir a segurança das pessoas, deverá ser justificado, ou melhor, deverá ser a justificação dos meios que eu utilizo para chegar a esse fim, ou seja, deverá ser a justificação do assassinato, ok? Essa afirmação está correta e é por isso que ela termina dizendo que em certas situações o bem advém e é mantido pelo mal. Segunda afirmação, Maquiavel e praticamente todos os filósofos da modernidade negavam a existência do bem comum. Uma característica marcante da concepção política moderna era de que a conquista e o exercício do poder político era o principal elemento a considerar. Veja, em toda questão de vestibular, nós devemos ter muito cuidado com as generalizações. Geralmente, opções que trazem generalizações, elas são falsas. Cuidado, geralmente, isso não significa dizer todas as vezes. Nesse caso, está completamente errada a afirmação segunda, a proposição segunda. Por quê? Porque ela diz que Maquiavel e praticamente todos os filósofos da modernidade negavam a existência do bem comum. Jamais. Vários filósofos modernos, principalmente posteriores a Maquiavel, ou a gente pode citar até mesmo um filósofo que é contemporâneo de Maquiavel, acho que 9 anos mais novo, tá, que Maquiavel, ambos do século XV, que é Thomas More, que falava de um bem comum que estava entendido na sua ideia de utopia, uma sociedade utópica, inclusive ele é o formulador dessa palavra utopia, tá? Então, essa afirmação ela está errada justamente porque ela generaliza a ideia de que os filósofos modernos negavam a existência de bem comum, o que é errado. Kant falava de um bem comum, Hegel falava de um bem comum, alguns contratualistas falavam de um bem comum, tá? Então isso não é uma noção isenta para os filósofos da modernidade. E por fim, a terceira afirmação. Muito influenciado pelas disputas políticas de seu tempo, Maquiavel baseou-se na experiência concreta da coisa pública. Ao contrário dos antigos que viam a política como a realização do fim último da cidadania, ele procurou descrever o processo político de seu tempo. Maquiavel, ele utiliza uma sentença no seu livro mais conhecido, que é O Príncipe, que diz Historia magistra vita est. O que é que isso significa? A história é a mestra da vida. Ou seja, Maquiavel ele desenvolve a sua filosofia pegando exemplos da história e mostrando como os fatos de fato aconteceram. Isso mesmo, como os fatos aconteceram e como esses fatos que aconteceram, os fatos e os feitos dos grandes heróis, podem ajudar o bom governante a manter o seu poder. E para manter o poder, que é a finalidade de todo bom governante, esse bom governante está autorizado a fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a finalidade da sua ação
justifica os meios, os instrumentos que ele utiliza para realizá-la. É correto que se afirma em, e nós vimos apenas na afirmação número 1 e na afirmação número 3, então a opção correta, opção A. 1 e 3 apenas, ok? Bons estudos para você. Aqui nós terminamos o ciclo de resolução do vestibular da Universidade Estadual do Ceará, da primeira fase de 2020.1, e agora a gente vai começar uma sequência nova de vídeos e espero que você nos acompanhe, sempre deixando seu like e fazendo sua inscrição se você ainda não é inscrito, ok? Bons estudos e nós sempre nos encontramos no próximo vídeo.